Olá, meu nome é Roberto Albertin, você está no Fragmentos Espírita. A gente hoje vai começar um texto que foi amadurecido por Emmanuel no livro Palavra de Vida Eterna, que foi baseado numa frase de Paulo, que está lá nos Coríntios 4:7, 2 Coríntios 4:7. A frase é a seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que na sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que Emmanuel, ele vai colocando as situações e vai dando as saídas para essas dificuldades, sabe? Para que a gente entenda que a gente não está só, que a gente é potente, que a gente tem condições sim, que a gente não está desamparado e que tudo depende da nossa boa vontade em mudar. Ele coloca aqui, ó, não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Em quais situações a gente pode transmitir os dons do Evangelho? Ele coloca aqui, se caíste, levanta-te e estende as mãos construindo melhor. Não adianta tu ficar no chão reclamando, sofrendo, porque tu é uma pessoa injustiçada, porque o mundo é ruim. Lamentações e lamentações e reclamações e reclamações. Ele diz, aconteceu, tudo bem, levanta, estende tua mão e vai ajudar aquele que precisa. Não fica jogado no chão, tu não é vítima. Para acontecer contigo, tu plantou um pouquinho antes. Tu não é vítima e nem Deus é injusto em permitir que acontecesse alguma coisa contigo que tu não merecesse passar. Então, baixa tua guarda e estende a mão e vai ajudar construindo melhor. Se estiveres em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Tu estava cometendo um erro? Beleza. Reconsiderar é você colocar em questão novamente. É você começar a questionar o que você fez. Avaliar o que tu fizeste. Olha, errar é humano, todo mundo faz isso. Você não se sinta culpado por estar em erro. Por favor, você não é diferente de ninguém. Todo mundo comete isso. Em algum momento a gente desperta. Em algum momento alguma coisa toca, alguém fala alguma coisa, você vê alguma coisa acontecer e isso vai fazer você mudar. Você às vezes não aguenta mais o sofrimento do que você está fazendo, sabe? Porque isso traz consequências e você vai acordar. Então não sofra. Você está fazendo aquilo que a tua condição até aquele momento permitia fazer. Agora, a partir do momento que tu despertou, que tu entendeu, que tu parou e disse assim, caramba, isso aqui tá errado, cara. Não vou fazer mais isso não. A partir do momento que tu tomou essa decisão, que tu entendeu o fato, aí você entrou em processo de reconsideração. Você está começando a pesar as coisas. Você está começando a filtrar aquelas coisas que aconteceram na tua vida. Aí sim, tu vai ponderar esse gesto impensado, porque a gente toma muitas vezes essas atitudes de forma impensada, e ajuda o teu semelhante, se possível, a mudar de vida também. Estende a mão necessitada e vai ajudar aqueles que estão no erro, bicho. Eu fazia, não faço mais. Sai dessa, cara. Não vale a pena. Olha, ir por esse caminho não vai te adiantar não, porque eu já fui tantas vezes, tropecei. Eu tô indo por esse daqui, ó, tá sendo melhor. Olha, eu não comungo mais da ideia. Eu estou fazendo assim, vem fazer comigo. Olha, por que tu tá fazendo aquele negócio lá? Ah, cara, me encontrei ali é muito melhor do que estar fazendo tal coisa. Tu reconsiderou o ato impensado, o gesto impensado, e agora tu tá ajudando os semelhantes. Tu pode fazer isso? Pode. E deve. Andar por cima dos passos, que tu, aqui é a linha, né, que tu tinha que seguir, tu se desviou, volta pelos passos e depois segue de novo. Ajuda, cara. Não se furte a transmitir os dons do Evangelho. É isso que Emmanuel, baseado na frase de Paulo, quer que você entenda. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Olha, eu frequentei durante algum tempo, fazendo visita ao Hospital da Miroeira. E lá eu conheci um cidadão
que eu só lembro o apelido dele, é Oscar Falso. Quem estava lá conheceu ele, vivia na enfermaria. Oscar, ele tinha um olho bem grande e o outro era seco. Todos os dois olhos eram cegos. Ele tinha atrofiação nas mãos, ele não conseguia pegar nada. Até para ir no banheiro ele tinha que ir com alguém para higienizar ele. Imagina a situação, isso durante décadas. Ele tinha os pés atrofiados, ele não andava, a não ser de cadeira de rodas, e tinha que ter alguém para empurrar. Mas eu brincava muito com ele, eu ia lá uma vez por mês, e a gente tinha um grupo que fazia esse tipo de atividade. E eu sempre brincava com ele, chegava junto dele e dizia assim, primeira vez que eu chegava junto dele eu dizia logo, sabe quem sou eu? Para ver se ele reconhecia pela voz, né? Aí ele dizia Forró, ele me chamava de Forró, eu não sei por que ele fazia isso, mas ele me chamava de Forró. E eu sempre pedi uma coisa a ele, eu digo, por favor, canta para mim o Pai Nosso, que é uma versão de, se não me engano, se não estiver equivocado, daquele pernambucano chamado Nando Cordel. E é lindo na voz dele. E eu pedia para que ele cantasse. E ele cantava e eu ficava emocionado com aquilo, porque ele fazia com... Ele era muito elegante, ele cruzava as pernas, ele botava os braços assim, sabe? Ele era todo... E ele fazia aquilo com elegância, com carinho, com amor. Você sentia a vibração da voz dele quando ele cantava. Era como se fosse uma súplica, era como se fosse um agradecimento, era como se fosse um pedido, sabe? Ele era muito emocionante escutar ele, muito. E uma vez estava todo mundo lá, eu tinha tido uma discussão com a minha companheira naquele dia. Ela tinha ido também, ela estava em outra área, fazendo outro tipo de assistência, e eu estava meio triste ali, aquele negócio todo. Com minha companheira na época, né? Que hoje ela tem a vida dela, eu tenho a minha. E ele sentiu pela minha voz que eu estava mais ou menos assim, sabe? Meio triste. E tava todo mundo lá, aquele negócio, todo mundo passava, todo mundo visitando ele. Sempre todo aquele grupo passava, todo mundo por lá, ele brincava com todo mundo, e todo mundo ia visitando os outros também. E eu acabei sozinho com ele ali, na enfermaria. Aí eu disse a ele, Oscar, canta o Pai Nosso, que era aquele pedido que eu sempre fazia, né? Aí ele disse, eu canto. Mas primeiro tu vai ter que me dizer por que tu tá com a voz assim. Aí eu disse assim, como? Tentei, né? Vou levar problemas para uma pessoa que já tem tantos problemas, né? Não fazia sentido para mim naquela hora. Eu disse, não, tá tudo bem, eu tô bem, não sei o que, tá não. O que houve? Aí não, é porque eu tive um mal entendido aí com minha esposa, a gente acabou discutindo, não sei o que, mas tá tudo besteira, já resolveu, não sei o que. E eu caí para mudar de assunto, caí na besteira de perguntar a ele sobre a doença dele, né? Como é que ele via aquela doença dele. O cara tinha hanseníase, que já tinha atrofiado os nervos, já tinha comido boa parte das mãos, já tinha atrofiado as mãos, os nervos das mãos, dos braços, dos pés, tinha dado cegueira, tinha comido parte do rosto dele. E ele disse uma coisa que me machucou, não de forma ruim. Eu vou explicar. Ele disse assim, como é que você vê a hanseníase? Como é que você interpreta a doença na tua vida? Ele fez, foi a maior dádiva que Deus me deu. Chega na hora que eu tomei aquela pancada, né? Eu não esperava essa resposta. Eu juro a você que eu não esperava. Aí ele disse assim, se eu não tivesse a doença, Roberto, eu estaria pelo meio do mundo, maltratando mulheres. Ele era muito mulherengo na época. Abandonando filhos, entregue ao vício, plantando coisa que não devia. Então, Papai do Céu, na sua misericórdia, me deu a doença para que eu me aquietasse. E hoje eu entendo isso e agradeço a Deus pela doença. Foi uma lapada que eu levei na vida, assim, sabe? Meu Pai do Céu, eu que estava lá, meu pai, como eu sou pequeno, eu que estava ali na pretensão de levar conselhos, amparo, sabe, levar consolo àqueles que estavam ali. Fui consolado na minha dor. Aí eu vi quanto o meu problema era pequeno, quanto eu era medíocre, quanto eu
Muito obrigado, Oscar, onde quer que você esteja, muito obrigado. Sabe, eu saí dali renovado, eu vi que eu não tinha problema nenhum, que eu era uma pessoa feliz e que eu tinha que mudar a minha forma de ver a vida. Foi isso que ele me ensinou naquela hora, sabe? Voltando aqui para o texto. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé, prossegue amparando sempre. Vê, se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Foi isso que o Oscar fez comigo. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Eu, naquele momento, com ele. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir até quem te caluniou. Emmanuel diz no livro O Pensamento de Emmanuel, que é uma compilação de várias frases deles e vários pensamentos. Ele diz a seguinte frase que me tocou com muita força, sabe? Me tocou lá dentro. Ele diz assim: o verdadeiro perdão, o perdão cristão, o verdadeiro forma de você perdoar é quando o ofendido estende as mãos ao ofensor em socorro. Não é bem com essas palavras, mas é esse o sentido. É quando o ofendido estende a mão a ajudar a quem agrediu. Aí você entende que ali de fato houve perdão. Enquanto aquele negócio de que você, eu perdoo, mas ele lá, eu aqui, não, isso não é perdão. Desculpe, mas não é perdão. Eu perdoo, mas é nessas condições agora. Faz parte do perdão, porque o Evangelho ensina que você deve esquecer o ato, mas não deve dar as mesmas condições, porque senão o cara vai abusar. Ele já fez, você perdoa, ele vai fazer de novo. Entendeu? E se necessário, e se para sua autopreservação, para sua higiene emocional e mental, você tiver de se afastar daquela pessoa porque sabe que ela é tóxica, faça. Ele não tem condições de convívio com você, você não é obrigado a estar passando pela toxicidade só para agradar e dizer que é cristão, que isso não é cristianismo. Isso é autoflagelo. E você está se colocando como terreno baldio para o lixo dos outros. Tenhamos bom senso com isso. Se aconteceu uma falha do outro, o outro errou com você, esquece, perdoa, faz parte, sua esposa, um amigo de trabalho, um amigo pessoal. É normal os seres humanos errarem. Você comete erros inúmeros. Outra coisa é você conviver com uma pessoa que está no propósito de te machucando. Aí não faz sentido. Outra coisa é você estar junto de uma pessoa que, independente da condição, vai te ferir sempre. Não. Ela não quer reajuste, você precisa manter sua sanidade mental e emocional. Se afaste. Mas ela é minha mãe e meu pai. Então você vai ter que conviver sim, mas mantendo uma certa distância, ou aprender a lidar com aquilo sem sofrer. Você tem que fazer terapia, tem que fazer. Porque você não pode servir de terreno baldio para o lixo emocional dos outros. Fato. Senão quem vai ficar sempre doente é você, enquanto ele não. E isso não é saudável. Tá? Menosprezado, não firas ninguém. E te esforça para ser útil. Continua fazendo a tua parte. O reconhecimento maior não vem dos seres humanos que estão do teu lado, mas da providência divina que te acompanha. Faz o teu e deixa que o outro interprete como ele quiser as tuas ações. Eu não acho que você faz um bom trabalho. O problema é seu. Eu continuo trabalhando da melhor forma possível. É o meu patrão que não acha. Paciência, você vai para outra empresa exercer aquela função e o outro patrão vai reconhecer. Ninguém precisa se diminuir para caber no mundo de alguém. Nem no campo relacionado à afetividade, nem ao trabalho, nem emocional, nem familiar, em canto nenhum. Tu precisa estar equilibrado, tu precisa estar bem, feliz consigo. Isso não quer dizer que tu tem que ser arrogante e tratar mal, não, trabalha assim, você
que se vire, se você não consegue. Não é isso que a gente está pedindo para que você faça. O que a gente está pedindo é para que você continue trabalhando no bem. E se você for em algum momento tornado uma pessoa menosprezada, baixa a bolinha, fera. E continua trabalhando. Não vai ferir ninguém. Continua trabalhando, fazendo a tua parte. O reconhecimento vem de cima. Até dele. Então, perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Tem alguém lá que te persegue dentro da empresa, na tua relação, na tua escola, seja onde for, está te perseguindo. Mano, esquece o mal e vai fazer o bem. Não te envolve nessa coisa de querer revidar, isso não vai te levar a canto nenhum e vai criar problemas lá na frente. Quem tem que te ajudar está de olho em tu o tempo todo, que é Papai do Céu e ele não dorme. E se você tiver a oportunidade de se afastar, se afaste. Qual o problema disso? Insultado, esquece toda a ofensa e auxilia sem mágoa. Eu aprendi ontem isso com uma das pessoas responsáveis pelo centro que eu frequento. Ela diz assim, eu fui educada, aliás, meu marido foi educado a não levar desaforo para casa. Já os pais dela educaram ela dizendo o seguinte, é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Duas dicotomias, né? Ali, aliás, temos uma dicotomia, né? Ali. Ele, que não leva desaforo para casa, militar. Ela, professora. E ela falou para a gente nessa reunião de um conselho que uma frase que uma pessoa tinha dito a ela, que serviu como conselho, que ela passou para a gente e serve como conselho para esse momento, para essa frase. Insultado, esquece toda ofensa e auxilia sem mágoa. A pessoa disse para ela, sabe o que eu faço com a ofensa que eu recebo? Eu pego essa ofensa e transformo num bloco de gelo. E levo para casa. Daqui que eu chego em casa, o gelo derreteu. Ficou pelo caminho. Não chega nada na minha casa. Porque a gente sempre subentende que não levar desaforo para casa é você revidar, bater também de frente. Se o cara te socou, tu soca ele também. Você não vai levar o desaforo dele para sua casa. Não levar o desaforo é deixar o desaforo com quem deu o desaforo. Tu está sendo desaforado? Fique com o seu desaforo, meu filho. Eu não vou comungar com você. E sai, deixa ele lá, pensando do jeito que ele quiser. Não aceita o presente. Transforma na barra de gelo. E leva para casa, embaixo do sol. Ou então tu joga mais água em cima, água da oração, que vai derreter esse gelo mais rápido ainda, e tu vai chegar em casa de mãos vazias, sem desaforo de ninguém e em paz. A gente tem como lutar, a gente tem como se tornar melhor, sim, sempre. A gente não tem como se furtar a transmitir os dons do Evangelho, a não ser que a gente queira. Se a gente quiser, a gente coloca para fora todos os dons, a gente ampara em qualquer situação. A gente mostra para que veio o Evangelho na nossa vida praticando. A gente mostra a outra pessoa o poder do Evangelho na prática. O quanto ele conseguiu me modificar. É fácil? Não. Mas lembre-se, tudo que não é fácil é possível e necessário. Aí vem abordando isso. Aí vem um comentário de Emmanuel sobre esse texto de Paulo. É pequenino. Em meio a todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor. Como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus, e não nossa. Então, voltando a entender, ele diz, olha, nós temos todas as condições da verdade e a flama do amor. E somos sim esses vasos de barro que temos esses dons do Evangelho. Mas que quando colocarmos para fora, que resplandeça os dons e não a beleza do vaso.
Entenderam agora? Que o mais valioso é o conteúdo do vaso, que somos nós. Que esse evangelho, que nós possamos passar ele através dos dons, através dos ensinamentos, através dos exemplos dados. Ser religioso, eu não digo nem ser cristão, ser religioso de uma forma geral é muito difícil. Quem é católico, para levar ao pezinho da letra certinho, sabe do que eu estou falando. O protestante, a mesma coisa. O budista, a mesma coisa. O Hare Krishna, a mesma coisa. O tibetano, a mesma coisa. O muçulmano, a mesma coisa. O espírita, o umbandista. Todos nós sofremos para colocar em prática aqueles ensinamentos que nos edificam, que nos transforma, que nos mostra como se aproximar da providência divina. Cada vez mais nos alinhando com a vontade dele. É difícil, mas é possível e necessário que possamos aprender com Emmanuel, que possamos aprender com Paulo, que possamos ser transmissores reais desses dons que cada um de nós carrega, através da nossa humildade, da nossa paciência, das nossas boas vontades em trabalhar em nome do próximo, sabe? Do nosso desapego, do nosso amor, pela força de tentar exercer o perdão. Não é fácil perdoar, mas é muito gratificante quando alcançamos essa graça. Quem gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para fortalecer, se possível comente, mande temas. Olha, eu queria que você falasse sobre tal tema. O que eu puder fazer, eu faço, tá? Manda esse vídeo para aquelas pessoas que precisam entender que elas são vasos de eleição, que são vasos de barro, mas que contêm dons maravilhosos e que ela pode compartilhar isso com tanta gente, por amor, fazendo esse mundo melhor, fazendo o mundo dela melhor, fazendo o nosso mundo melhor, fazendo com que sejamos instrumentos menos enferrujados na mão do Cristo. E que a paz de Jesus nos envolva hoje, agora e sempre.